Hoje vamos falar de linguagem. Sejam bem-vindos a mais um Deixa Eu Pensar, eu sou o Vinícius Canhoto. Na semana passada eu escrevi uma poesia onde eu queria fazer um ensaio de linguagem, tentando trabalhar palavras de uma forma bem não convencional, porque eu queria falar um pouco sobre filosofia da linguagem no vídeo que seria da semana passada. Eu tive que pular, porque na semana passada eu lancei meu primeiro livro, que se chama Prazer, Sofia, e eu acabei fazendo um vídeo fazendo todas essas explicações de como foi o processo de criação, como ele foi publicado. E caso você tenha interesse em saber mais sobre esse livro, queira também adquirir, eu vou deixar o link do vídeo aqui e o link do e-book na Amazon também. Bom, além disso, eu também vou deixar aqui o link do texto da poesia que eu escrevi para que você possa dar uma lida, para que você possa tentar entender como que eu usei as palavras de uma forma bem diferente do convencional. Mas hoje eu quero falar sobre linguagem. Hoje eu quero trazer um pouco de filosofia da linguagem de Wittgenstein e trazer alguns pontos interessantes sobre como a gente entende linguagem. Bom, existe uma ideia de que certos povos sentem diferente porque não tem palavras para expressar determinados sentimentos. Já ouviu dizer aquela história de que alguns povos indígenas que vivem no Ártico, eles têm dezenas de palavras para neve que nós não conhecemos, ou que a palavra saudade só existe no português? Essa ideia, ela vem de uma premissa que hoje já foi refutada. De que a linguagem, ela molda o jeito que a gente sente. Que ela foi bastante difundida por Benjamin Lewis, um linguista do século XX, que teorizou o relativismo linguístico. Que basicamente quer dizer que a linguagem influencia os pensamentos. A discussão sobre linguagem ainda é muito viva na filosofia e tem um filósofo que focou bastante no tema, que foi Wittgenstein, também do século XX. O interessante da filosofia de Wittgenstein é que ela foi reformulada radicalmente durante sua vida. Na sua obra de 1921, Tratatus Lógico-Filosóficos, ele afirmou que a linguagem é como um espelho do mundo, que só dá para falar com sentido daquilo que pode ser dito com lógica. Ou seja, com uma clareza, precisa ser formalizado de uma forma lógica, com uma razão para que a gente consiga falar aquilo. O resto, sentimentos, ética, o belo, não dá para dizer muito, só dá para mostrar. Tem uma frase dele que é bem impositiva nesse sentido, que diz: sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar. Só que essa ideia é bem engessada. Na prática, a gente fala o tempo todo sobre o que sente, mesmo sem uma lógica formal. E a gente sente coisas que nem sabe muito bem como dizer. E ele percebeu isso. Em 1953, mais de 30 anos depois do Tratatus, ele lançou outra obra chamada Investigações Filosóficas, onde ele corrige aquele pensamento antigo. Ele entendeu que aquela ideia de espelho do mundo não dava conta da complexidade da linguagem humana. Para falar a verdade, ele foi bem revolucionário no pensamento. Ele agora, nessa nova obra, ele acaba afirmando que o significado das palavras não está nas coisas que elas representam, mas no uso que a gente faz delas. O sentido de uma palavra está no modo como ela é usada dentro de um contexto, o que ele chamou de jogo de linguagem, que são basicamente práticas sociais, situações de fala, as formas de vida que dão corpo ao modo como a gente comunica e como a gente vive. Dizer "eu sinto saudade" aqui no Brasil não é só comunicar uma ausência, é participar de um jogo emocional, cultural e também histórico. A palavra carrega um jeito de existir, um tipo de sensibilidade própria. Por isso que quando dizem que só o português tem saudade, não é que o resto do mundo não sente esse mesmo sentimento de saudade que nós sentimos, mas que talvez nenhum outro idioma tenha construído esse jogo de linguagem com a mesma densidade e afeto. E não de forma qualitativa, como se nós sentíssemos mais saudade do que os outros, mas apenas com uma percepção de contexto. Outras línguas têm sim as suas saudades. O galês, por exemplo, ele tem o Híref, que é uma saudade por um lar que talvez nunca existiu. O alemão, ele tem o Sehnsucht, que é uma espécie de nostalgia pelo inalcançável. O russo
tem tosca, que foi descrito como uma dor espiritual sem causa. São todos modos de sentir e nomear o ausente. São todos jogos. E com isso entra um outro ponto. A linguagem não só reflete o que sentimos, ela também ajuda a moldar o que a gente aprende a reconhecer como sentimento. Se uma cultura tem 10 palavras diferentes para o tipo de neve, como acontece com algumas línguas do povo Inuit, isso não significa que eles veem neve diferente da nossa maneira, mas que o modo como vivem, o modo como dependem, o modo como interagem com a neve exigiu uma linguagem um pouco mais sofisticada do que a gente para aquelas situações. É o uso que faz surgir o nome. É a vida que exige esse vocabulário. E isso não quer dizer que a gente não consiga entender esses sentimentos, experiências ou usos das palavras. O que Wittgenstein entende, e que é talvez a grande virada da sua filosofia, é que a linguagem não é um sistema fechado universal. Ela é orgânica, é cultural, é histórica e muito, muito, muito coletiva. Ela vai crescer com o uso. E o que ainda não foi nomeado, ainda pode ser. Um exemplo da atualidade sobre isso é o uso da palavra ansiedade, que hoje nós vemos muito em todos os lugares devido à necessidade de nomear esse sentimento a partir de uma situação social que a cada dia mais vai se agravando na sociedade. Não é que antigamente as pessoas não sentiam ansiedade, apenas não era nomeado da mesma forma ou de forma alguma, talvez. Agora, há limites no pensamento dele. Wittgenstein não fala do corpo, do inconsciente ou do desejo. Esse tipo de coisa ele vai ser pensado um pouco mais para frente por filósofos como Merleau-Ponty, como Foucault, como Deleuze. Ele acaba ficando um pouco mais na linguagem social, no campo da sociedade. Mesmo assim, ele abriu uma porta para a gente entender que o mundo não é feito de essencialismos, esperando as palavras certas. Tudo que nomeamos é feito de práticas, de relações, de repetições e repetições e repetições, até que aquilo se torne naturalizado dentro daquela linguagem. Então, quando alguém diz que um povo não sente algo porque não tem uma determinada palavra, é importante lembrar que essa ausência não é exatamente um vazio, é só um outro modo de jogar esse jogo. Talvez a palavra que não é vocalizada exista no gesto, no silêncio, na música, na dança, na arte. Ou talvez o que falte seja apenas vocabulário mesmo. Eu sou o Vinícius Canhoto, obrigado por ouvir mais um Deixa Eu Pensar. Falar de linguagem é uma das coisas que eu gosto bastante, até porque durante todo o meu processo de escrita eu venho trabalhando esse tipo de filosofia enquanto eu escrevo. A poesia, que eu recomendo muito que você vá lá no blog, vá ler, vai ter um momento dessa leitura. Eu tentei trabalhar de uma forma muito, vamos dizer, difícil contextualmente, para que não fique nada muito claro com as palavras que eu usei, mas que estão ali querendo dizer algo muito profundo e algo muito assertivo dentro da minha proposta. Mas a linguagem, ela está com um vocabulário bem quebra-cabeça e eu acho que pode ser um exercício interessante tentar decifrar o que eu estava querendo dizer, qual é o meu sentimento no momento. E caso você queira discutir sobre isso, queira entender um pouco mais, pode entrar em contato, pode deixar um comentário aqui. Não esquece de seguir o canal, deixar o like e até o próximo Deixa Eu Pensar.